Olá, alunos do primeiro ano. A gente está aqui hoje para dar sequência ao capítulo que a gente estava vendo sobre os conjuntos numéricos, tá? Então, eu já tinha visto o conjunto dos números naturais, que são aqueles que são positivos e são inteiros. Nós já tínhamos visto o conjunto dos números inteiros, que são os positivos e os negativos. Tínhamos visto o conjunto dos números racionais, que são aquelas frações ou então números decimais com fim, ou as dízimas periódicas. Na sequência, lá na página 34, a gente vai ver os números irracionais, conjunto dos números irracionais. Qual a letra que representa? No livro de vocês vem representado pela letra Q com um tracinho em cima, que seria Q'. Quem é o conjunto Q dos irracionais? É o conjunto R menos o conjunto Q. Ou melhor, quem é o conjunto Q'? É o conjunto R menos o conjunto Q. Números irracionais são todos os números reais menos os racionais. Quem são, então, esses irracionais? São as dízimas não periódicas. O que são dízimas não periódicas? São aquelas que não têm repetição. Temos exemplos lá, raiz de 2, que eu tenho 1,4142, 13556 infinitamente. Raiz de 3, que é 1,73, 20, 50, 80, e infinitos números e não se repetem. Então, eles são dízimas não periódicas, ou seja, são números irracionais. Novamente aqui, então, os irracionais são os reais menos os racionais. Os irracionais são x, sendo que x é uma dízima não periódica. Falei em números reais. Quem são os números reais que foram ditos ali? São representados pela letra R com tracinho assim. Então, lá na página 35 de vocês. Os números reais são todos os números racionais ou irracionais. Então, ele é a união dos conjuntos. Representado aqui no diagrama, então, a gente teria números naturais. Dentro dos números inteiros, os números naturais, maior do que os números inteiros são os racionais, porque os racionais são os inteiros e são todos os naturais também são racionais. Conjunto dos irracionais, que é a parte, né? E quem é o conjunto R? O conjunto R, que são os reais, é representado por todo esse quadro aqui. Seria lá naquele conteúdo anterior que a gente viu, os reais é o conjunto universo. Quem são os componentes do conjunto universo? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tá? Então, muito bem. Agora, dando sequência, a gente vai falar em intervalos reais. O que são intervalos? Dentro do conjunto dos números naturais, eu vou pegar um intervalo que seria um subconjunto, uma parte do conjunto dos números naturais, tá? Esses subconjuntos são números reais compreendidos entre A e B, ou seja, pode ser entre 1 e 2, entre menos 4 e 10, um A e um B, dois números. Com A menor do que B, porque eu sempre vou escrever eles na ordem crescente. Então, se eu tiver 10 e 20, sempre vai vir 10,20, sempre na ordem crescente. E se chama intervalo real. Aqui eu peguei alguns dos que estão lá na apostila, na página 37 de vocês, mas eu vou resolver eles aqui com vocês. Então, eu teria a representação geométrica e a representação algébrica. Aqui é como vocês representavam antes lá, quando o resultado da Bhaskara. X pertence aos reais, tal que x está compreendido. A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a b. Ou então, colchetes em B, vírgula, colchetes em A, vírgula, B, fecha colchetes. O que são esses colchetes fechados? Estando fechado, bolinha fechada. Aberto, que é para fora, bolinha aberta, tá? Então, ó, eu tenho aqui, eu vou fazer a reta. Essa é a minha reta dos reais. Vou colocar os meus números, representados aqui por A e B, na ordem. Então, eu tenho o A e eu tenho o B. Menor, maior.
Colchetes, ou seja, tenho coisinha do igual aqui embaixo, representa que eu tenho intervalo fechado, bolinha fechada pro A. Menor igual, no B também, colchetes para dentro, bolinha fechada. O que significa essa bolinha fechada? Significa que eu vou pegar inclusive aquele número. Então, por exemplo, se aqui fosse de 1 a 2, eu pegaria o 1 e pegaria o 2 no meu intervalo também, tá? Então, aqui eu vou representar. Aqui está representado o meu intervalo. Ele vai de A fechado a B fechado. No segundo, eu tenho x pertence aos reais, tal que A é menor do que x, que é menor do que B. Então, vamos lá. Reta. Vou colocar de novo o A e o B. O A, o B. Só que aqui a gente tem um detalhe. Não tem o igual e o colchetes é para fora. Significa que eu tenho um intervalo aberto. Então, a minha bolinha aqui é aberta. O que quer dizer isso, essa bolinha aberta? Quer dizer que eu vou pegar todos os números compreendidos entre A e B, exceto o A e o B. Então, se fosse números de 1 a 2, eu pegaria o 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, todos os que estão aqui, até chegar a 1,9999. O 2 eu não pegaria, entendeu? Porque o intervalo é aberto. Então, vou seguir. Agora tá mais fácil, olha lá. Então, vamos lá. Reta. Coloco o A e o B. B. Fechado em A. Bolinha fechada em A. Aberto em B. Bolinha aberta em B. Meu intervalo. Aqui. Seguindo. Agora aqui o contrário, ó. Reta. Vou colocar o meu A, meu B. Aqui eu tenho aberto em A, fechado em B. Bolinha aberta em A, bolinha fechada em B. Intervalo aqui. Aqui eu apaguei, não cheguei a consertar, aqui é um A, tá? Então, o que eu tenho nesse aqui? Eu tenho um intervalo que vai de só tem o A, então eu não vou colocar o B, só vai ter o A. E diz que x é maior ou igual a A. Se é maior ou igual, bolinha fechada no A. Onde é que estão os maiores do que A? São todos os que vêm posteriormente a ele. Como são infinitos os números, eu digo que vai de A fechado a mais infinito aberto. O infinito sempre é aberto, tá? O outro. Nesse aqui eu tenho na reta. Agora eu tenho só o B, fechado em B também. Então, vou fechar a bolinha, fechado em B. E aqui diz, ó, que x é menor ou igual que B. Onde que estão os menores do que B? São todos esses aqui. Então, vem de menos infinito até o B fechado. Assim como, vamos colocar aqui, para cá, como eles são infinitos, são maiores, então é positivo, mais infinito. Aqui, como são menores, menos infinito. Mais uma, então. Para reforçar, eu tenho uma reta e diz que x é menor ou igual a A. Vou colocar, então, só o A. Intervalo fechado em A, bolinha fechada para o A. Onde estão os menores do que A? São todos os que vêm antes do A. Então, todos os que vêm antes do A. Se vem antes é menor, então eu tenho menos infinito, ok? Que eu tenho uma reta que vai de menos infinito a mais infinito. Onde estaria isso? São todos os reais, então, ó. Essa reta representam todos os reais, vai de menos infinito a mais infinito. Então, olha lá. Aberto sempre no infinito, né? Tracinho embaixo que significa igual, significa que o meu intervalo é fechado, colchetes fechado. Acho que tá bem tranquilo, né, pessoal? Acho que até vocês já deveriam ter visto isso anteriormente. Mas vamos aos exemplos, então, lá da página 37. Tem o exemplo número 3, que diz, sendo os conjuntos ou os intervalos
2, 5, fechado em 2, fechado em 5. E o intervalo B, 3 e 7, aberto em 3, aberto em 7. Determine A união com B. Vamos lá. A união com B, eu vou primeiro representar todo o meu conjunto A. Ó, fiz uma reta para o A, uma reta para o B e uma reta para a resposta, que é o A união com B. Eu quero o número 2, agora eu vou fazer mais ou menos em ordem. No A eu tenho o 2 e eu tenho o 5. O meu 5 ficou muito ali, mas tudo bem. Meu 5. Eu tenho fechado em 2, fechado em 5. Então, vamos lá. Bolinha fechada no 2, bolinha fechada no 5. Todos esses que estão compreendidos correspondem ao meu conjunto A. Meu conjunto B vai de 3, então na ordem 2, 3. Vai de 3 a 7. Aberto em 3, aberto em 7. Bolinha